Graças e paz, pessoal, estamos em mais um programa Vem para o Cenáculo, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos aqui nesse programa orar com você e por você, por isso você já pode então colocar os seus pedidos aí no chat, para daqui a pouquinho nós estarmos orando por você. E não somente aqui hoje estaremos orando por você, mas também vamos pegar todos os seus pedidos de orações aqui e transcrever para o nosso caderno de oração. Então não perca essa oportunidade de receber uma oração da Igreja Betel em favor da sua família, da sua casa, da sua vida, para que Deus continue te abençoando. Bom, nós sempre nos encontramos aqui para não só orar por vocês, mas também para ler uma palavra de Deus e trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje eu quero ler um texto das Escrituras que está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz o texto bíblico assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Nesse texto, nós vamos aqui explorar o tema fé, até porque o Hebreus capítulo 11, ele é conhecido por essa palavrinha chamada fé. A fé, segundo as Escrituras, ela pode estar classificada em três grupos, né? Três classes, três grupos. Nós temos a fé natural, que aí todas as pessoas têm, até o ateu, inclusive, ironicamente, tem uma fé natural, que é aquela fé de relacionamento. Então, por que um funcionário trabalha 30 dias? Porque ele acredita, ele tem fé de que no final do mês o patrão vai depositar o salário na conta dele. Por que você compra uma compra pela internet? Porque você acredita que o vendedor da loja virtual vai entregar no seu endereço. Então isso é fé natural, isso é fé que serve para os nossos relacionamentos comuns. Mas tem a fé salvífica. A fé salvífica é aquela fé que gera salvação. A fé que promove salvação. É aquela fé que, ao acreditar em Deus, eu obtenho de Deus a salvação. Eu alcanço a graça de Deus salvadora. Por exemplo, João 3,16 vai falar sobre esse tipo de fé, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas além da fé natural e a fé salvífica, tem também a fé sobrenatural, que é a fé como dom, que está lá na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 10 ao 12, vai falar dos dons do Espírito Santo. E na lista dos 9 dons está a fé, como fé sobrenatural. Claro que a fé sobrenatural não se limita apenas ao dom em si, mas a qualquer tipo de atitude que você tem, até mesmo numa oração, quando você ora com muita fé para alcançar um milagre, essa fé também na oração, embora não seja dom, realiza ou faz realizar coisas sobrenaturais. Claro, uma vez que Deus te ouça e te atenda. Dito isso, nós precisamos entender que a fé, seja ela natural, sobrenatural ou salvífica, ela traz bons resultados. A incredulidade nunca traz bons resultados, né? Mas a fé, ela sempre traz bons resultados. E a fé sobrenatural, do qual aqui o texto em Hebreus capítulo 11 ressalta na maioria das vezes, claro que vai falar de fé salvífica aqui também, mas vai falar também de fé que fez com que grandes e extraordinárias coisas acontecesse na vida de muitos personagens cujos nomes estão contidos aqui nessa lista enorme de Hebreus capítulo 11. Então aqui, por exemplo, o versículo 2 diz que foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Então a fé, ela gera o bom testemunho em nós. Aqui eu vou pegar a palavra testemunho, emprestada do texto, e vou utilizá-la no sentido de relatar um milagre. Né? A fé faz com que a gente tenha relatório de milagres, testemunho, né? Quando a gente vai testemunhar um acontecimento, uma obra de Deus. Eu me lembro, por exemplo, de um pastor metodista
que foi orar por uma senhora que estava com câncer, e o câncer alojado aqui na região da boca dela. E ele já estava se espalhando por todo o corpo, mas a região da boca estava já em uma situação bastante deplorável. Então esse pastor foi visitar essa irmã, e ele chegou lá e perguntou a ela: "E aí, minha irmã, como você está?" E ela então recitou um salmo a ele. Ela disse com toda a dificuldade, porque não conseguia falar direito por causa do câncer na boca. Ela disse: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome." Imagine que fé extraordinária essa mulher não tinha, a ponto de o câncer estar consumindo sua boca, consumindo seu corpo, e ela ainda declara este salmo tão poderoso, que faz inclusive um comentário a respeito da sua própria vida. Ela diz com a boca cheia, né? Como diz o ditado, ela diz de boca cheia: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim", ou seja, a minha boca, apesar do câncer estar carcomendo, apesar das circunstâncias de enfermidade, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Olha só que coisa extraordinária. Eu quero ressaltar esse testemunho aqui, e não só esse testemunho, mas de tantos outros, de pessoas que viveram. Eu poderia aqui pegar, por exemplo, os exemplos que temos aqui no próprio texto dos heróis da fé, que, como chamamos aqui os personagens relatados pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 11, eles são os heróis da fé, né? E olha só que coisa interessante, o testemunho dessas pessoas é um testemunho de fé inabalável. É um testemunho do qual nem as circunstâncias, nada, absolutamente nada, fez com que eles desistissem de Deus ou de servir a Deus. Esse testemunho, ou essa fé excepcional, ela é tão inabalável que faz com que a pessoa desenvolva forças de onde não tem. Como diz aqui o escritor aos Hebreus, né? Da fraqueza tiraram forças. Capítulo 11 aos Hebreus. É isso que diz aqui. Da fraqueza tiraram forças. Eram homens dos quais o mundo não era digno. Então, o que fazer quando nós estamos diante de uma situação? Porque quando eu falo de fé, queridos, às vezes a gente pensa em fé apenas fé que gera milagres, a fé que vai gerar um bom testemunho. Mas às vezes o testemunho não vai acontecer, às vezes o milagre não vai acontecer. E está tudo bem. A questão aqui do tipo de fé que eu estou tentando ressaltar é se a sua fé é suficiente para, se mesmo se você não alcança o milagre, se você continue firme na presença de Deus. Não é apenas a fé sobrenatural, entende? Mas é a fé salvífica. É a fé que acredita que, apesar das circunstâncias muitas vezes não mudarem, eu já fui mudado e eu fui mudado para sempre. Eu já fui transformado e assim o fui eterna para sempre, para toda a eternidade. Portanto, se você ainda não alcançou esse tipo de fé, a fé que transforma o seu caráter, a fé que transforma a sua maneira de ver mundo, de pensar, você precisa rever seus conceitos de cristianismo e entender que você precisa alcançar esse nível de fé. Então você precisa, por exemplo, fazer uma pergunta a você assim: eu tenho uma fé inabalável, uma fé que, mesmo que a circunstância não mude, eu vou continuar crendo? Mesmo que as circunstâncias não mudem, eu vou continuar servindo a Deus? Ou a minha fé é uma fé baseada em coisas que recebo de Deus? Quer dizer, eu recebi um milagre, maravilha, mas se eu não recebi, eu recuo.
Não, não deve ser assim. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 10, no versículo de número 37, está escrito assim, ó: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo, o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, diz o escritor aos Hebreus, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então é desse tipo de fé que eu estou ressaltando aqui, estou enfatizando e estou elencando aqui nessa reflexão. Nós precisamos alcançar essa fé, porque senão, queridos, não dá para chegar do outro lado. E nós precisamos chegar do outro lado. O Senhor nos aguarda. Se essa palavra foi bênção para o teu coração, eu espero que tenha sido bênção e que você venha refletir muito sobre isto e que o Senhor continue falando ao seu coração. Então compartilhe essas mensagens que nós temos ministrado aqui a vocês com outras pessoas. Compartilhe para que você também seja um abençoador e não apenas alguém que foi abençoado pela mensagem, pela palavra de Deus. Eu quero nesse momento orar com você e por você. Acredito que já está aqui os pedidos de oração para nós orarmos. E nós vamos orar agora pela sua família, pela sua vida, pela sua casa, pelo seu trabalho, enfim, por toda a sua vida. Feche os seus olhos, se possível. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque mais um dia o Senhor nos deu para desfrutar da sua presença, para viver a sua palavra. Senhor, nos ajude a alcançar a fé inabalável que aqui o escritor aos Hebreus relatou sobre os personagens que viveram esse tipo de fé inabalável. Nos faça também, Senhor, viver essa experiência maravilhosa da fé inabalável e não desistir, não recuar de forma alguma. Porque o teu justo, Senhor, viverá da fé. E nós precisamos viver assim. Porque vivendo da fé é viver uma vida que glorifica a Deus. Portanto, Senhor, nos ajude a alcançar esse lugar da fé inabalável, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Mais um dia estivemos juntos e amanhã, nesse mesmo horário, estaremos juntos aqui para abençoar a sua vida com a palavra e orar por você e com você. Deus abençoe e até a próxima.